Temos perguntas aí? Não? Pastor, é uma pergunta da Renata. Certa vez, ouvi de um pastor que quando a gente ouve uma música num idioma desconhecido e não sabemos a tradução, temos que ter cuidado, pois podem ter palavras de maldição e elas podem trazer maldições, inclusive por causa dos seus intérpretes. Isto é verdade? Isso é uma questão muito... Como é que eu vou dizer? É um terreno muito difícil, né? No meu entendimento, é um terreno muito difícil, meio complicado, porque veja bem, eu enfatizo muito a questão da razão, da lógica, do propósito. Você já viu por aí várias pessoas pregando que em determinados filmes as pessoas fazem gestos e aqueles gestos são para amaldiçoar os telespectadores. Então, caramba, eu já devia estar enterrado, né? Porque o que eu já assisti de longa-metragem e desenhos animados e tudo que é coisa natural do mundo aí, e sempre tem um monte de gestos e dizem até algumas palavras em outros idiomas que são cantadas nos corais, nos fundos musicais. Tá, mas existe uma razão, existe uma lógica, existe uma questão de submissão, existe uma questão de aceitação. Então, por isso que eu estou dizendo, é um terreno assim muito complicado. Não é simplesmente porque o meu filho assiste um desenho onde ali está cheio de maldição que ele vai ser amaldiçoado. Está fácil demais para o diabo. Está muito fácil. Se fosse assim, nós também poderíamos usar o inverso e fazer a obra também. Não é tão simples assim as coisas, né? Por exemplo, nós temos relatos, sim, de gente que ouviu, por exemplo, 2 horas de rock. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Um se deu ouvindo 2 horas, outro 4 horas. Depois de ouvir 2 horas de rock, o adolescente pulou da janela. O outro ouviu 4 horas de rock, foi em cima do guarda-roupa, pegou a espingarda, matou o pai e a mãe. O outro ouviu mais não sei quantas horas de rock, foi para a janela e começou a matar as pessoas que iam passando. Pegou a espingarda do pai, todo mundo que ia passando, o camarada atingiu uns 4 ou 5 lá. Isso tudo nos Estados Unidos. Então, ficou-se provado, cientificamente, não por causa disso, mas cientificamente é provado que o nosso ouvido, ele deve ser submetido a somente, isso constante, 2 horas de música por dia. Não é 2 horas de áudio. Eu aqui falando, você pode me ouvir 10, 15, 20, 30 horas. Mas a música, aquele som constante, as batidas agudas, as batidas graves, as batidas... aquele complexo de som, a isso você deve submeter o seu ouvido a somente, no máximo, 2 horas por dia. Agora, estamos falando de música. O rock é uma música, mas já é uma coisa diferente. O rock é uma coisa grosseira. O rock tem excesso de batidas. O rock tem excesso de enfatização nos graves e nos agudos. As guitarras têm aquelas alavancas de distorção, que é uma loucura, é um exagero. Existem pedais, né? Aqueles pedais profissionais para enfatizar um monte de som, é uma loucura. Então você se submeter a 2 horas de música popular, tipo Tom Jobim, tipo esse escurinho que até recebeu Milton Nascimento, são 2 horas de música tranquila, música pacífica. Agora você vai submeter a 2 horas de antigo RPM, lembra? Lembra do RPM, que fez sucesso no tempo do LP? Aquele rock pesado, guitarra, teclado, tudo junto, aquela coisa extraordinária. É outra história. Você vai ouvir 2 horas de Kiss. Lembra do Kiss? Que as siglas não significam beijo, significa
Knight Satan Services, cavaleiros a serviço de Satanás. Então, é outra história, os camaradas sacrificam até animais no palco, né? Mataram um monte de pintinho. Se fosse a gente fazendo, a Sociedade Protetora dos Animais vinha logo em cima da gente. Mas é os caras lá. Então, você está ouvindo 2 horas de música, naturalmente falando, é uma coisa. Agora, dependendo, por exemplo, funk. Funk tu ouviu 2 minutos, já basta para você ficar maluco, né? 2 minutos de funk, meu irmão, já é o bastante. Quem aguenta aquilo? Quem suporta aquele negócio que deram o nome de música para aquilo? Não, funk não é música. Não, me desculpem os funkeiros, mas funk não é música, não. Aquilo não é música. Aquilo é uma loucura. Tem uns funks aí que aparecem até uns cachorros latindo, gato miando, papagaio gritando. Não, peraí. Vamos falar sério. Isso não é música. Conceito musical é definido pelas faculdades de música, é que música é uma combinação de sons harmônicos e melódicos dentro de um compasso musical. Tem nada a ver com cachorro latindo nem gato miando. Não tem nada a ver. Então funk não é música. Se algum funkeiro se sentir ofendido, meus sentimentos, mas não posso fazer nada. Então, essa questão da maldição, a Bíblia diz que a maldição sem causa ela não virá. Não, mas eu estou ouvindo o cara está amaldiçoando pela televisão. Com que causa? Eu estou me submetendo, eu concordo com o que ele está dizendo? Eu estou aceitando o que ele diz? Se eu sou um adepto da ideologia que o camarada está explanando por rádio, por televisão, ou pelo escrito, por qualquer situação, eu posso até me tornar alvo de uma maldição. Mas se eu não tenho nada a ver com o cara, não participo da ideologia dele, se não tem nenhuma causa pela qual aquela maldição possa se perpetuar na minha vida, então simplesmente porque eu ouvi uma música falando um monte de aberração, ela vai se transformar numa maldição para a minha vida? Não, mas se eu pegar aquela música cheia de aberração e transformá-la num dos hinos da minha vida, ser o meu louvor de cabeceira, né? Aquela música que eu vou ouvir todo dia, aquele monte de bandaleira, os caras falando um monte de pornografia, aí sim a maldição vai entrar na minha vida. Porque eu me tornei um adepto daquilo, aquilo está passando a fazer parte das minhas ideologias, dos meus conceitos, eu estou vivendo aquilo, eu estou pensando aquilo, eu estou me alimentando daquilo. Aí a maldição começa a se achegar. Mas porque eu ouvi, assisti um filme, o filme pode ser um filme feito pelo próprio diabo e o próprio diabo ser o protagonista. Tá, eu vou assistir esse filme. Só pelo fato de eu ter assistido o filme, virei um maldito. Eu acredito que não é bem assim. Eu acredito que não é bem assim. A maldição, para se perpetuar, ela necessita de uma causa. Se não tem causa, não tem maldição. Isso é o que eu entendo pela Bíblia, né? Então, a música, o filme, o livro. Por exemplo, eu já li livro de magia negra. Falei assim, vou ver o que esses caras dizem. Aí peguei o livro de magia negra, comecei a ler. Aí eles ali ensinam como abrir uma sessão espírita. Inclusive com depoimento de pessoas que foram e mencionaram aquelas palavras e abriu-se uma sessão espírita, que a pessoa começou a sentir coisas no ar e vultos passaram. Tá bom, eu li o livro todinho, abri a sessão espírita, não fechei, ela ficou aberta lá e eu abri como? Não estou dizendo que abri, invocando, eu fiz a leitura, eu li normalmente, eu estava lendo o livro, as palavras estavam ali escritas e eu li, e fui o livro embora até o final. Que mal causou na minha vida? Absolutamente nenhum. Então, tudo tem que existir mediante uma causa. Por exemplo, Deus te perdoa dos seus pecados? Não te perdoa simplesmente. A Bíblia diz se reconhecermos, né? Ou se confessarmos. Se você confessa é porque você reconhece que pecou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, existe uma causa pela qual o teu pecado será perdoado, que é o seu reconhecimento de ter pecado
e a necessidade, você reconhecer a necessidade do perdão de Deus. Se você não reconhece essa necessidade, não reconhece que tem pecado, Jesus falou a respeito dos escribas e fariseus. Vós dizeis que enxergam e não reconhecem o pecado de vocês. Por isso o pecado de vocês permanece. Então, tudo para mim precisa de uma causa, né? Então tem músicas populares aí que são até bonitas, as pessoas gostam, às vezes tocam tanto que a gente nunca parou para ouvir, mas de tanto que elas tocam no rádio do vizinho, no meio da rua, dentro das lojas, daqui a pouco quando você se dá por conta, você aprendeu a música todinha sem nunca ter parado para ouvir. Isso aconteceu, lembra o Morango do Nordeste? Você é um... Não sei, aquela música, mas aquela música tocou tanto que um dia eu comecei a sussurrar aquela música, eu me surpreendi que eu sussurrei a música do princípio ao fim, e eu disse assim, meu Deus, eu nunca parei para ouvir essa música. Foi numa época, inclusive, que eu viajei para Minas Gerais, irmão, a cidade pequena, e eu atravessava a cidade ouvindo essa música. Quando estava perdendo o som da casa de um vizinho, já estava começando no outro. Uma coisa impressionante, chegava à noite, na cidade tinha um baile, quem estava tocando? O tal do Morango do Nordeste. Eu acho que no Nordeste não dá nem morango. Morango do Nordeste. E show na cidade, show nos bares, bares ligados, aquela maquininha que você bota, acho que bota uma ficha, sei lá o quê, e toma-lhe aquilo. Quando eu dei por conta, eu tinha aprendido a música. Falei, caramba, eu aprendi essa música, eu nunca parei para ouvir a música. Então fui amaldiçoado. Não, não é, eu acho que não é, a realidade não é essa. Eu acho que a maldição, para que ela se perpetue, a maldição é uma coisa muito séria. Para que uma maldição aconteça, o diabo tem que ter algum direito. Se você não tem dado esse direito a ele, racionalmente, porque tem que ter razão. O nosso culto para Deus não tem que ser racional, como diz Romanos, né? Romanos 12 diz que o nosso culto tem que ser racional. Ora, se o nosso culto a Deus só é aceito com razão, por que uma maldição vai chegar a mim sem a minha razão? Então o que funciona para lá tem que funcionar para cá. Então eu não acredito simplesmente que, sussurrou uma música, cantou uma música que fala de amor, de paz, né? Eu, por exemplo, gosto muito daquela canção, Caminhando e Cantando, Seguindo a Canção. Eu acho que aquela ideologia ali, uma música que foi feita no tempo da ditadura, ela é uma coisa simplesmente impressionante. E eu gosto daquela música, até toco no violão. Se bem que eu não vejo ali nenhuma palavra de maldição, é uma palavra de crítica. Mas se existisse alguma palavra de maldição ali, só por causa disso eu ia... Se eu não detecto essa palavra de maldição, se eu não participo daquilo racionalmente, só por causa disso, só porque eu toquei a música, porque eu cantei a música, a maldição veio até a mim? Não, é moleza demais para o diabo. Eu acho que ele não tem tanta moleza assim não. As coisas acontecem quando o ser humano utiliza o seu livre-arbítrio e se rende. Se nós nos rendermos, se nós nos entregarmos, aí as coisas acontecem. Nós sabemos que acontece. Mas fora isso é um pouquinho complicado. Pastor, a respeito da pessoa que mata o outro, ele arrepende e é salvo. E aquelas pessoas que morreram e não conheceram a Cristo, que não conhecia nada, é do mundo, vai para o inferno ou é salvo também? Sim, boa pergunta. Na verdade, eu ia comentar esse detalhe, eu esqueci da outra vez. Mas e quem o cidadão matou? Aí o cara que matou, esse que matou, que era o assassino, agora ele se converteu e ele é salvo. Mas e quem ele matou que não era salvo, que vivia nas orgias, vivia nas suas vidas desregradas? O que aconteceu com ele? Foi para o inferno. Muita gente acha isso injusto. Não, mas a mesma chance que Deus dá a um de se arrepender, dá também ao outro. Talvez a oportunidade de se arrepender tenha chegado primeiro para esse que foi morto. E eu cá com os meus botões, considerando que servimos um Deus que não é injusto, para mim, com certeza a oportunidade chegou.
Porque Deus dá oportunidade igual a todos, senão ele não poderia ser chamado de justo. Se Deus opera de uma maneira especial, melhor com um do que com o outro, ele não é justo. Cadê o seu conceito de justiça? Então, o cidadão que está marcado para a morte, ou ele já teve oportunidade, ou ele está tendo, ou ele vai ter, sei lá, mas ele vai ter. Agora, não deu ouvidos a Deus, de repente vem uma cilada aí, e o camarada acaba morrendo. Tá, morreu, foi para o inferno. E quem matou ele, chega a hora da sua oportunidade, ele se rende e acaba indo para o céu. Isso aí não tem como fugir, é regra que muitas vezes, já vi muitos questionamentos de pessoas, né, no dia a dia, dizendo assim, não, mas exatamente o que estamos falando. Não, ele matou, aí uma pessoa que ele matou vai para o inferno, e ele se converte e vai para o céu. Isso é justo? Sim, isso é justo, porque Deus dá oportunidade para todo mundo. Duas perguntas. Primeiro, sobre as mensagens subliminar, né, que existem. De tanta pessoa assistir aquilo, o consciente dela começa a assimilar certas mensagens na quais que ela não tem costume. Sim. E por assimilar aquela frequência de imagem, ela começa a executar, principalmente crianças em filmes de desenho animados. E a segunda é a respeito das próprias pessoas que crescem no meio, como no Islã. Vídeos aí que nós vemos crianças iniciando aí, decapitando pessoas, mesmo até sem aquela intenção, creio eu, de aquilo ser mal. Porque se pegar uma criança de 7 anos e mandar ela matar um cachorro, ela vai matar pensando que aquilo é certo, pelo pai ter ensinado, um avô, até mesmo pela própria tradição. O que o senhor fala disso? É, interessante. O que acontece? Existem as chamadas mensagens subliminares, né? O que é isso? Isso começou ainda no tempo daquele LP, aquele vinil, né? Aquele disco de vinil. Eu estava na igreja batista, apareceu um rapaz lá, que ele tinha um equipamento, que ele girava o botão e o disco que está girando no sentido horário invertia. E ele produzia outros sons. Então ele colocou lá muitas músicas, por exemplo, música da Xuxa que fez muito sucesso. Quando colocava invertido, ficava dizendo, quero sangue, quero sangue, quero sangue. E isso muito nítido, muito claro. Músicas do Roberto Carlos, como por exemplo aquela Guerra dos Meninos, né? Hoje eu tive um sonho, foi o mais bonito. Quando invertia isso aí, vinha mensagens de textos inteiras blasfemando contra Jesus Cristo, dizendo aquele Deus palhaço, aquele Deus isso, e usando outras palavras, e nós ficávamos a pensar, que coincidência era essa? Que efeito espiritual existia naquilo ali, que ao girar ao contrário, hoje em CDs também tem isso, que ao girar ao contrário, produzia-se esse som, sempre sons de blasfêmia contra Deus. Não era o caso de você detectar um outro som qualquer. Já que a palavra falou amor, então que está falando pai, ou está falando paz. Não, eram sempre palavras e textos blasfemos contra a divindade. E nós pensávamos como que isso acontecia, até que surgiu um LP evangélico chamado Os Amigos do Rei. Os Amigos do Rei foi um LP que surgiu, e no meio desse conjunto, desse grupo que formou e lançou esse LP Amigos do Rei, tinha um jovem que ele fazia parte de um grupo chamado Inimigos do Rei. E ele conta que ele estava dentro da gravadora, quando ele era ímpio, ele estava dentro da gravadora, se preparando para lançar o seu LP. Ele com alguns colegas que tocavam, formavam uma banda. E estava aquele negócio, como que ia ser o nome do grupo. E ele conta que o Roberto Carlos chegou lá também, nesse lugar, o estúdio, ou não sei que tipo de sala, um lugar onde, negócio de produção de som. E quando o Roberto Carlos chegou, alguém disse assim, já sei, o LP de vocês, um dos produtores falou, vai se chamar Inimigos do Rei.
Aí ele, esse rapaz que era o líder do grupo, brincando, falou assim, não, mas peraí, nós não somos inimigos do rei Roberto Carlos, tal. Aí o produtor falou assim, não, inimigos do rei Jesus. Vocês vão se chamar inimigos do rei. Mas ficou inimigos do rei, não enfatizou o resto, inimigos do rei Jesus, morreu a história aí e o grupo ficou chamado Inimigos do Rei. Não sei quantos conheceram esse grupo aí, isso já tem uns 20 anos por aí. Quando ele se converteu, ele lançou um outro LP chamado Amigos do Rei. Tipo assim, na cabeça dele ele queria combater aquele antigo projeto e lançou Amigos do Rei. E ele dava esse testemunho e ele disse como que a coisa acontecia. Quando eles gravavam no estúdio, gravou-se a música, colocou o som, não tinha então aí, não dá nenhum efeito subliminar, não dá absolutamente nenhum efeito. Depois da música gravada e pronta, era levada para um outro laboratório e neste outro laboratório se fazia a gravação inversa no áudio. Então, não era algo de um efeito espiritual natural, voluntário, não, era algo projetado, era algo técnico, segundo esse rapaz que lançou esse LP, Amigos do Rei. Isso é a parte do som. Agora, aquela mensagem subliminar, nenhuma mensagem, irmão, faz efeito sobre a nossa mente, a menos que nossa mente capte a mensagem, a menos que nossa mente, de alguma maneira, alcance, entenda. Né? Já viu aquelas pessoas que já deram testemunhos que ouviam, vai lá e mata tua mãe, vai lá e mata tua mãe, vai lá e mata tua mãe. Eu conheci um ex-pastor, infelizmente ex-pastor, que ele estava no 4º andar de um prédio aqui da Vila Portuária. Ele foi lá, tinha um caso de um rapaz endemoniado, uma coisa séria que ninguém resolvia. Aí ele foi lá, também não resolveu. Mas quando ele teve contato com aquele demônio, que ele saiu, ele dizia, não, eu não posso ficar mais, eu tenho que buscar minha esposa não sei aonde. Quando ele vai saindo do apartamento, que ele olha para baixo, lá do 4º andar, eles começam a ouvir a voz, pula daí, pula daí. E aquilo acompanhando ele, pula daí, ele vai descendo e aquilo o tempo todo. Quando ele está na rua para atravessar a calçada, atravessar a rua, enquanto vinham os carros, ele ouvindo aquela voz forte, como que quase que empurrando ele, se joga na frente do carro, vai, se mata, se joga na frente do carro. Isso seria mais ou menos o tipo de uma mensagem subliminar. Ela fica tentando forçar a sua mente a realizar alguma coisa, mas ela só pode ter um efeito lógico se você estiver captando a mensagem. Você nunca vai atentar para uma mensagem, a ter uma atitude de algo que você não captou. Então essas mensagens subliminares, eu não sei até que ponto elas realmente possam funcionar. Talvez o diabo pense que possa funcionar, quando na verdade não funciona. Porque eu não vejo algo que não atinja a minha razão, de alguma maneira, ter um efeito. E essas mensagens subliminares só apareciam quando se girava o disco, ao contrário. Agora, tem o lado das imagens, você já deve ter visto, inclusive, na internet, se você digitar mensagens subliminares, realmente você fica impressionado. São muitas imagens, imagens de sexo, imagens de demônios, imagens que aparecem rapidamente, você tem que voltar, ela aparece em menos de um segundo. Então aquilo passa e você viu, mas é tão rápido que você às vezes nem detecta que viu, porque o nosso sistema ocular é assim. Se a coisa passar muito rápido, você não consegue definir aquela imagem, mas você viu. Agora, a que ponto isso realmente influencia sobre a nossa vida? Ou dizem alguns especialistas que não influencia sobre a vida dos adultos, mas que influencia sobre a vida das crianças, que as crianças teriam maior poder de captar aquela imagem do que os adultos. Eu não sei a que ponto isto é uma realidade. Eu sei sim que é realidade as chamadas mensagens subliminares, tanto com áudio, né, o som,
quanto com imagem. Mas a que ponto isso pode gerar um efeito na vida do ser humano? Até aqui eu não conheço ninguém que tenha dado testemunho em dizer: irmão, eu fiz isso, isso e isso, porque ouvi ou assisti uma mensagem subliminar. Que elas são uma realidade, são, tanto em áudio quanto em vídeo, mas no que diz respeito à influência delas sobre os seres humanos, eu ainda não conheço experiências suficientes para falar alguma coisa, e a Bíblia não fala absolutamente nada. Pelo que eu entendo, pelo que eu tenha detectado, não fala nada sobre isso. Quanto ao Islã, isso aqui é muito interessante, né? Como eu sempre digo, a praga chamada islamismo. Isso está se infiltrando aí nos países ocidentais. Ainda bem que Jesus Cristo está prestes a pôr abaixo essa dispensação. Senão essa praga chamada islamismo estava arriscado a dominar o mundo realmente. Já está dominando a Europa, está dominando na força, na espada. O islamismo nada mais é que uma religião assassina, né? É uma religião assassina. Nós temos casos aí mostrando na internet de mulheres até que estão se suicidando através de fogo, se incendiando, porque não aguentam mais, não suportam. A mulher no islamismo, ela não passa de um objeto descartável. Os homens praticam crimes contra as mulheres no islamismo e ficam totalmente impunes. Aí eles dizem: não tem legislação para ver isso. Ora, cria então. E cá entre nós, eu preciso de legislação para saber o que é certo e o que é errado? Eu não preciso de legislação. A palavra do meu Deus diz: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Então tem casos na internet de homens que jogam ácido no rosto das suas mulheres. Aí questionou-se: não, porque a legislação não prevê o crime com ácido. Ah, é? Então, por causa disso, o camarada não pode ser preso. Mentira, porque os líderes do islamismo, os muçulmanos, são tudo assassinos e têm interesse em que a inexistência dessa lei se perpetue. Islamismo nada mais é que uma religião assassina. E o que? Como foi a pergunta do nosso irmão, o que acontece lá? Eles educam as crianças, ou seja, eles robotizam as crianças a serem assassinas. Nós temos um vídeo que inclusive eu coloquei lá naquele delegado aí ONU, eu coloco um vídeo de uma criança decapitando um homem, uma cena horrível, mas eu botei aquilo para provocar, eu botei aquilo para mostrar que se meter comigo tem retorno, eu botei para isso. E aquilo vai ser distribuído dentro de poucos dias lá dentro do fórum. Sabe por que eu não fui no fórum ainda? Estão em greve. Então, meu irmão, essas cenas horripilantes. Ora, se você criar uma criança dentro daquelas condições subhumanas, dentro daquele clima de assassinato, né? Como tem vídeo de alguns assassinos do islamismo, tem vídeos deles filmados lá no país deles mesmo, no meio de multidão, onde eles dizem assim: quem assassinar um americano vai receber muitas bênçãos de Alá. E vai jogando isso para a cabeça da população. Resultado, um avião monomotor caiu lá nos países muçulmanos com 2 americanos. O avião caiu numa área meio deserta, caiu. Quando eles chegaram lá para ver o avião, viram que eram 2 americanos, assassinaram os caras. Porque o avião caiu lá. E cadê a ONU? A desgraçada da ONU só se importa onde tem petróleo. A ONU é uma assassina pacífica. A ONU só se importa com economia. Ela não tem caráter, não tem honra, não tem dignidade. A ONU, Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte desse lixo, ela só se importa com aquilo que vai beneficiar os países ricos, vai manter a economia, é o petróleo, é a eletricidade, é com isso que a ONU se importa. A ONU não está nem aí para quem está sendo morto, a ONU é falsa. Então, cadê que eles intervêm nisso? A ONU tem medo de terrorista,
A ONU tem medo dos muçulmanos, a Igreja de Jesus Cristo não tem medo de ninguém. A ONU tem medo desses falsos terroristas, desses assassinos, que vão tudo para o inferno, não vai ter nenhum herdando a glória de Deus. A ONU tem medo por quê? Porque o sistema deles, o que eles fazem? Eles adestram crianças para, quando chegar com uma certa idade, se tornarem homens-bombas, sem medo de se explodir pelo homossexual Maomé, né? Pelo profano Maomé, pelo Alá, o Deus satânico que eles servem. Então eles pegam aquelas crianças desde 4, 5, 6 anos e começam a alimentá-la com esse ódio, com esse rancor, com essa mágoa contra todo mundo, contra os americanos, contra os ocidentais. Então nós vimos na internet uma escola dos kamikazes, os homens bombas, aqueles que se destroem com os artefatos. E o que acontece? Dezenas de pessoas ali prontas para se explodir no meio de populações ocidentais, porque são adestradas, elas foram criadas pelaquela escola, elas são arrancadas da sua família quando jovens e são criadas dentro daquele centro de loucura. Então, quando elas estão com 17, 18 anos, que são entrevistados, qual é o seu desejo? O meu desejo é me explodir no meio de uma sociedade ocidental e matar muitos americanos. É o desejo de um jovem de 17, 18 anos. Se tornar um assassino. Por quê? Porque o islamismo dominou o país de tal maneira que gerou isso. E outra coisa, quem se converte, eles matam. Tem um caso aí na internet de um homem que está tentando arrancar da sua identidade a identificação de ser muçulmano, de pertencer à religião islâmica, e não querem permitir isso de jeito nenhum. Isso não é religião, isso não é país organizado. Uma nação organizada tem que respeitar as decisões do cidadão, desde que ela não infrinja o direito do seu próximo. Isso é a regra número 1, moral e civismo. Mas lá não, no islamismo, as crianças são criadas para serem assassinas, e esta praga, este nojo, esta coisa horripilante, esse antissocial, essa doutrina assassina do islamismo já está aqui no Brasil, implantada em vários lugares, né? Tem uma sede aí na Zona Sul também deles, e aonde eles aparecem com cartão postal, que o islamismo é paz e amor. Mentira, o islamismo não passa de uma raça de assassinos prontos a matar qualquer um que diga que aquela bicha sem vergonha de Maomé não é Deus, é um falso profeta. Então, temos as mensagens subliminares e temos o caso de que realmente pessoas são criadas, adestradas, sem chance de pensar diferente. Elas são criadas dentro de uma escola, onde elas são levadas a uma lavagem cerebral, onde o que elas ouvem da manhã, tarde e noite, 24 horas por dia, o que elas ouvem é que elas têm que ser pessoas que glorifiquem Alá. Como? Se explodindo como homens-bomba no meio da sociedade ocidental. É isso que ouvem essas crianças. O que nós vamos esperar deles? Vamos esperar que eles reflitam o alimento que eles receberam. Não é isso? Então, aí já não é uma questão subliminar, é uma questão mesmo de um exército assassino, que a ONU sabe, todo mundo sabe, mas a ONU tem dinheiro, coragem e disposição temos nós, né? Temos mais perguntas? Tem? Uma pergunta da Renata, em relação ao tema ministério. Um pastor me disse que quando um profeta de Deus falha, Deus põe outro no lugar, e que assim foi com Elias e Eliseu, Moisés e Josué. Mas qual seria a lógica disso, se um não é igual ao outro? O senhor pode explicar, por favor? Bom, se ele está dizendo, quando um falha, Deus põe outro no lugar, e está usando exemplos de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, ele precisa tomar cuidado e começar a ler a Bíblia toda. Eu aconselho ele começar de Mateus, né? Porque Elias não foi substituído por Eliseu. Não é essa a história. E nem
Moisés foi substituído por Josué. A história não é bem essa. Então, veja bem, nós sabemos que sim, se alguém falha, nós podemos esperar que Deus vá manter os seus projetos. Se alguém está fora do projeto de Deus, se ele está vendo que o camarada ouviu a primeira vez, o primeiro aviso, o segundo aviso e permanece rebelde, pode acreditar que Deus já está preparando alguém para levar adiante os seus planos, porque os planos de Deus não ficarão frustrados. Então, Deus chama alguém, esse alguém vacila. Se esse alguém vacila, Deus está preparando outro para levar adiante o seu plano. Isso é o que nós cremos. Não é o caso de Moisés e Josué, muito menos de Elias e Eliseu. Estamos falando disso numa questão do dia a dia. Por exemplo, temos assim o rei Saul. O rei Saul tinha um plano, tal, ele vacilou, como o profeta Samuel fala, Deus arrancou de ti o ministério e deu a outro. Deus tinha ainda um plano de continuar com o reinado dentro de Israel a partir do momento que foi instituído a dispensação dos reis, né? Por solicitação do povo, Deus foi e instituiu a dispensação dos reis. Então Saul vacilou e Deus determinou o levante de Davi. Isso nós vemos, que quando um vacila, Deus projeta outro. Agora, enquanto o tempo do vacilão está ainda em andamento, até que Deus levante o próximo, quem está debaixo do reinado daquele que bobeou, paga caro, né? Tem esse problema. Infelizmente é o que acontece. Por exemplo, Daniel era um homem justo ou injusto? Sadraque, Mesaque e Abednego eram justos ou injustos? Mas mesmo sendo justos, eles não tiveram que ir cativos para a Babilônia? Não tiveram que deixar todos os seus pertences? Não tiveram que abandonar suas casas? Deus os honrou lá no cativeiro, mas eles foram levados cativos. Então, imagina quanta gente, à semelhança de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram que ser levados cativos e eram justos, mas estavam debaixo de um reinado injusto, dentro do conceito da nação de Israel. Isso é o que nós vemos nos dias de hoje. Hoje tem gente congregando na Universal. Pode se preparar para colher maldição e, no final da sua vida, a recompensa do inferno, porque na Universal não tem salvação. A semelhança da graça, semelhança de Deus é amor, a semelhança da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqueles falsos testemunhos. Ah lá, irmão, curado agora. Ah lá, está enxergando. Ah lá, sumiu o caroço. E eu conheço essas histórias desde que meu avô era menino, né? Isso aí é uma coisa, uma palhaçada só. Não, porque eu fui curado porque eu bebi a água ouvindo a oração pelo rádio. É mesmo? Tá bom. Então, muita gente acredita. Então, essas ilusões, qual vai ser o fim dessas pessoas? O fim vai ser terrível, o fim vai ser horripilante. Hoje tem pessoas congregando em igrejas dirigidas por mulher. Pode se preparar para qualquer momento ser tragado pelos problemas, pela maldição e sabe-se lá a perda da própria salvação. Mas, né, quando um vacila, o plano de Deus não fica anulado. Caramba, eu contei com aquele ali vacilou, e agora, o que vai ser da minha vida? Já pensou Deus dizendo assim, o que vai ser da minha vida? Eu contei tanto com aquela pessoa. Não, tudo bem, pode ser que ele tenha a necessidade de mudar os tempos e mudar as estações, porque tempo é uma coisa preciosa, mas que ele vai achar outro para recomeçar um trabalho à semelhança daquele outro e ir adiante, aí ele vai achar. Vai achar. Martinho Lutero foi um homem que foi o reformador. Era um projeto de restauração. Mas parece que Martinho Lutero ficou lutando contra a Igreja Católica o tempo todo. Quando a missão dele era esquecer que existia Igreja Católica.
E a história mostra Martinho Lutero querendo abrir os olhos dos papas, dos líderes católicos, para que eles atentassem para a realidade do Evangelho. Não, o meu chamado não é esse, eu não estou nem aí para a liderança, eu quero mais que eles se lixem, meu negócio é o povo. Eu não penso em restauração de liderança, eu penso em restauração da igreja, não tem nada a ver com liderança. As lideranças jamais vão voltar. O camarada, meu irmão, eu conheci aqui nesse ministério, chegou pastores que tinham 4 membros na sua igreja. Mas dentro da cabeça dele, ele achava que ele ia ter uma igreja com centenas, milhares de membros. Então, ele tinha 4 membros na igreja dele, conheceu a voz da restauração e não foi capaz de fechar aquela birosca que ele chamava de igreja para sentar aqui no banco e aprender o que era restauração. Ele achava que ele podia pegar a visão desse ministério, levar para lá, para aquele ministério, e daí dar continuidade. Pegou umas apostilas aí e foi pensar que podia brincar de igreja lá. Ninguém prega restauração sem primeiro aprender o que é restauração. Ninguém prega restauração sem primeiro aprender o que é restauração. Né? Ah, pastor, eu prego que nem o Senhor. Quantas vezes eu ouço isso? Eu digo, nem eu prego como eu? Mas tem gente por aí que acha que pode repetir meia dúzia de palavras. Tem gente que acha que a restauração se resume a não aceitar política. Pastor, eu sou que nem o senhor, também não aceito política. Tá, e daí? Morreu a história? Restauração é simplesmente não aceitar política? Restauração é entendimento. Você tem que entender a dispensação que está vivendo. Isso não se resume em simplesmente não aceitar política. Mas tem gente que pensa isso. Então, essas são algumas realidades e a respeito de islamismo, irmão, não tenha dúvida. Acesse a internet que você vai ver os vídeos verdadeiros, e você vai ver o horror que é esse islamismo. Pegue o Alcorão, se você quiser, tem Alcorões por aí vendendo, leia e você vai ver eles incentivando assassinato. Ora, uma religião que na dispensação que hoje nós nos encontramos incentiva assassinato, incentiva pessoas a se explodirem, isso não é religião, isso não tem nenhum conceito de Deus, são apenas assassinos. Tem ainda pergunta aí? Pergunta do Rômulo. Pastor, gostaria que o pastor comentasse algo sobre o caso do reverendo Moon, que porventura prendeu um pastor que colocou um vídeo na internet que o pastor enviou a vários irmãos, incluindo eu. Bem, minha pergunta é, o pastor Enoque, que foi preso, estava em um propósito de Deus, mesmo ele sendo assembleiano também? O que acontece é o seguinte, o caso desse pastor que denunciou, colocou o vídeo na internet sobre a união do Manuel Ferreira, o maçom lá das Assembleias de Deus, líder da Assembleia de Madureira, o envolvimento dele com o reverendo Moon, que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo, o último Messias. Aí o filho do reverendo Moon dando entrevista, um repórter perguntou assim, vem cá, e você também é um Messias? Ele falou, não, quando meu pai morrer, aí eu passo a ser o Messias. Quer dizer, e o infeliz, do Manuel Ferreira lá, o maçom das Assembleias de Deus de Madureira, associado a um homem desse. Que cristianismo uma pessoa dessa pode ter? Se curva a um camarada que diz ser a reencarnação do Messias, se a Bíblia condena até a reencarnação, dizendo que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, esse pastor, como é que é o nome dele que ele falou? Enoque, colocou isso. Saiu umas notícias na internet que ele teria sido preso. Em princípio, eu ouvi que a coisa foi movida pelo Manuel Ferreira, que com grande influência teria conseguido colocar esse camarada na cadeia, mas agora ele já está solto novamente, porque, segundo declarações, viram que a prisão não tinha respaldo jurídico para acontecer. Ora, não tinha respaldo jurídico, mas prenderam. Por que não viu que não tinha respaldo jurídico antes de prender? Que nem quando me soltaram do presídio. Ah, não, solta, o crime não tem nada a ver, não sei o quê, não precisa segregação cautelar, ou seja, não precisa o camarada ficar preso. Isso não tinha que ser visto antes de prender? Mas colocaram uma louca lá, uma juíza chamada Maria Elisa Peixoto Lubanco, uma maluca, uma maluca que, segundo dizem, só conseguiu passar na prova de juíza porque o pai era desembargador e deu a prova para ela, senão ela não teria passado.
Aí, resultado. Aí mandou prender. Ué, só ela mandou prender? Vocês acham certo isso? Que uma pessoa em uma nação tem autoridade para mandar prender alguém? Isso para mim se chama sistema jurídico em colapso. Para se mandar prender um cidadão, tem que uma comissão examinar as provas, examinar uma série de conceitos e uma comissão de 5, 6, 10 juízes dizer, não, realmente está aqui as provas, vamos prender, seja lá quem for. Agora, uma maluca, uma mulher louca, tem autoridade para mandar prender uma pessoa? Resultado, quando o habeas corpus, que foi impetrado por Eduardo Banks, né? Eduardo Banks colocou um habeas corpus para nossa soltura. Aí foi examinado por 3 juízes. Ah, quer dizer que para me soltar, 3 juízes têm que examinar o habeas corpus. Para me prender uma maluca basta. Isso para mim se chama sistema jurídico em colapso. E o livro que tem isso, chamado Sistema Jurídico em Colapso, será distribuído junto com o DVD da delegada Iono, assim que o fórum acabar a sua greve. Assim que eu tiver notícia que acabou a greve, eu entro em ação. Então, meu irmão, conforme o Rômulo estava falando, sim, Enoque, né? O pastor Enoque, ele, mesmo sendo um assembleiano, mesmo estando caído, fracassado, mesmo não fazendo parte do projeto de arrebatamento, mesmo não fazendo parte do projeto da restauração, às vezes tem uma essência, um mínimo que seja no ser humano, que ele detecta certos absurdos. Precisa ser um crente muito espiritual para saber que a igreja não tem que se curvar ao reverendo Moon? Não precisa ser um crente tão espiritual. Não precisa, irmão. Que isso? Não precisa nem ter lido a Bíblia toda, nem metade, nem um terço. Não precisa ter nem 1 ano, nem 10 anos de igreja. Eu acho que qualquer um com poucos dias dentro da igreja entende que a igreja não tem que se curvar ao reverendo Moon, que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Então o pastor Enoque provavelmente detectou isso. Ou não, isso é uma loucura. Aí jogou o vídeo para fora. Para quê? Penso eu, na intenção de alertar os assembleianos de que a liderança da igreja já estava profanada. Aí o homem vai, o Manuel Ferreira e outras turmas lá, provavelmente muitos maçons que lideram essa nação aí, o mundo, jogaram o homem na cadeia. Então, eu acho o seguinte, ele está na direção de Deus ou ele não está na direção? Não vou nem entrar nesse mérito. Na direção eu sei que ele não está. Porque se ele estivesse na direção, ele tinha que estar vivendo restauração. Para mim é isso, quem não vive restauração está fora do projeto de Deus. Mas, às vezes, mesmo fora de um projeto de Deus, a pessoa tem algum conhecimento, alguma dignidade, alguma honra que permite a ela rejeitar uma série de situações e fatores. Então, o pastor Enoque, mesmo, na minha opinião, fora de um propósito de Deus, ele foi capaz de detectar que a igreja não deveria ter se curvado ao reverendo Moon. Eu acho que isso aí, qualquer um poderia chegar a essa conclusão. E a revolta do Manuel Ferreira foi tanta, e olha que nós ainda nem passamos lá na porta do seminário dele distribuindo os DVDs, já está agendado. A revolta dele foi tanta que deu um jeitinho lá de prender o homem. E o sistema jurídico podre, em colapso que nós vivemos, ousou prender o camarada. Né? Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco, tudo serviçais de Satanás. Tem mais pergunta aí? Não? Temos para encerrar? Ninguém? Vamos ficar por aqui então? Vamos agradecer a Deus nesta manhã.